Seguindo a programação da manhã, o case da Dora Ambiental. Convidamos para subir ao palco a senhora Rafaela Gomes, comercial executiva, e para a mediação, o senhor Dioclésio Luiz, coordenador-geral do programa A3P do Ministério do Meio Ambiente. Prezados, bom dia. É uma honra estar aqui podendo divulgar essa nova tecnologia, né? Nós somos um grupo empresarial, temos um braço na área de exportação, um braço na área de logística, e devido ao questionamento que, conforme o senhor Ataíde falou, como podemos contribuir para o meio ambiente, né? De que forma? Então, nós descobrimos essa tecnologia, né? E trouxemos aqui para o Rio Grande do Sul. Então, vou apresentar um pouquinho ela para vocês. Então, trata-se de um sistema biológico, né? Vertical e aeróbico, né? A gente começa a fazer a seleção das bactérias já num primeiro momento. Esse sistema, o coração dele é um compressor de ar. E como ele foi iniciado, a primeira geração dessa tecnologia foi um sistema que era um biodigestor de lodo, né? Então, a gente teve algum avanço, já há 50 anos que vem sendo feito esse estudo, e hoje nós temos o sistema Coró, né? Então, ele trata de uma sinergia entre o fluxo de pressão, né, a uma altura que existe nesses tanques, e o que proporciona que crie-se um ambiente para as bactérias poderem trabalhar de uma forma muito eficiente. Então, o sistema ele é composto basicamente por essas 3 fases, né? Anterior sempre ao sistema, nós temos aqui um gradeamento, né, para remoção de resíduos mais sólidos que, porventura, venham a passar. Então, nessa primeira fase, para vazões acima de 80 metros cúbicos, nós temos exatamente essa configuração. Vamos ter essa tecnologia que a gente chama de um reator profundo. Ele é como se fosse um poço artesiano, totalmente permeabilizado, completamente estanque. Ele tem em torno de 30 a 60 centímetros de diâmetro, porém uma profundidade bem profunda. Ele vai a 60 metros. Isso vai fazer com que a gente tenha uma máxima eficiência de tratamento, né, do efluente numa área muito reduzida, né? Não se trata de uma estação compacta, se trata de um sistema completo, né, de tratamento de efluente. Na primeira fase aqui, então, nós temos o tanque de homogeneização, né? Aqui está tendo a entrada do efluente. Devido a essa altura que tem esses tanques, é criado um ambiente muito propício para que as bactérias possam fazer a degradação da matéria orgânica, né? O coração dessa tecnologia é um compressor de ar. Então, nós temos ar comprimido sendo representado aqui por esses pontinhos verdes na fase 1 e na fase 2, né? E, ao longo desse reator profundo, vai ter a aeração, vai continuar a quebra da matéria orgânica. O que vai acontecer é que, devido a um ajuste muito fino de pressão a essa altura, as bactérias vão começar a se estratificar em diferentes níveis ao longo desse tanque, né? Fazendo com que os nichos bióticos não vão competir entre si, cada um vai ter a sua função, digamos, o que o primeiro nicho biótico não conseguiu degradar da matéria, o segundo consegue. O que o segundo não conseguiu, o terceiro consegue, e assim sucessivamente. Então, por isso, nós já temos uma quebra da matéria orgânica muito eficiente já nessa primeira etapa. Tá? Então, por tubulação e pressão e oxigenação, a gente tem o efluente sendo transferido para a segunda etapa, para a segunda fase. Não tem bombas e nem partes móveis essa tecnologia, né, o que acaba proporcionando um baixíssimo custo com a operação e a manutenção. Então, aqui nessa segunda etapa, nós temos o reator Coró, né, continua a aeração nos tanques, continua a ativação da matéria, continua a quebra da matéria orgânica. E aqui nós vamos ter uma troca de ambiente do tanque para esse reator, né? A parte externa desse reator é um momento onde não tem aeração. Então, vai ser um momento em que a matéria orgânica vai precipitar, vai decantar, vai sedimentar e vai recircular para dentro desse segundo tanque através de uns orifícios que constam aqui na base desse reator, né? Vai permitir a troca de ambientes, eliminando, assim, a questão da geração de lodo. É uma tecnologia que não gera lodo.
núcleo desse reator, ele vai ter aeração novamente, tá? E temos uns orifícios aqui na parte superior desse núcleo, o que vai permitir a troca da parte externa desse reator para o núcleo, permitindo que passe assim somente aquele efluente já num estágio de tratamento bem avançado, né? E que será encaminhado para o filtro biológico, sendo representado pela fase 3, ali. Então, imaginem que essa tubulação está toda envolta por brita, né? O efluente vai chegar na parte de cima, vai entrar pela tubulação, vai sair nas mangueirinhas e vai subir sendo filtrado, né? Daqui do filtro biológico, a gente tem a última caixinha, que aqui a gente representou dentro da mesma estrutura, mas é uma caixa de inspeção separada, que nós chamamos da desinfecção. Aqui o que nós mais indicamos é o ozônio, até por manter uma configuração automática dessa tecnologia e acreditarmos sermos o menos prejudicial ao meio ambiente, né? Mas podemos utilizar também pastilhas de cloro, membranas, ultravioleta, conforme é exigido hoje pelo nosso órgão, né? E essa água ela sai passível de reuso, tanto para irrigação de canteiro, lavagem de pisos, retorno para o vaso sanitário. Quando a gente fala no efluente industrial, essa água ela pode ter o fim de resfriamento de algumas caldeiras. Quando a gente fala na questão de aterro sanitário, essa água sai passível para a compactação do próprio aterro, né? Então, é um sistema que ele pode ter essa configuração enterrada, ele pode ser no formato semi-enterrado ou apoiado acima do solo. Há uma grande adaptação dentro dos projetos arquitetônicos e a restrição de espaço que hoje nós temos, na maioria dos casos, o problema é a área de implantação, né? Então, os tanques eles não necessariamente precisam estar em sequência, a gente pode ter um tanque aqui, um aqui, e somente faz a ligação por tubulação dessas estruturas. Então, como vantagem dessa tecnologia, trata de um sistema biológico completo, né? É um sistema que não há necessidade de remoção de lodo, é uma estação que não gera lodo, então, automaticamente, a gente tem uma estação sem odor. É um sistema totalmente automatizado, não há necessidade de produtos químicos. O baixo custo com manutenção também a gente identifica como uma grande vantagem, por ele não conter partes móveis, né? O que não tem reposição de peças, né? O mecanismo dele é muito fácil de ser operado. A água de reuso e a questão da adaptação com os projetos arquitetônicos. Então, as aplicações dele, nós identificamos que ele é, além do residencial, que é a primeira opção que nós temos ali, o barco da família Schurman. Na última expedição para o Alasca, foi o único sistema que conseguiu atingir os parâmetros de lançamento do Alasca, foi essa tecnologia, a tecnologia Coró. E ali, nessa última expedição, eles tinham uma geração de 500 litros dia. Então, a gente consegue entender que são para pequenas gerações de efluente até grandes volumes, né? Como sistemas municipais, né? Residencial, comercial, industrial. Projetos que tenham restrição de espaço devido à área de implantação deles ser muito reduzida, né? E sistemas municipais, porque ele é um sistema que ele pode ser modular, então tu pode ir ampliando essa tecnologia conforme a necessidade de tratamento. Aqui, para que vocês possam ter ideia do número de usuários, o que gera hoje de efluente, né, e a área que se precisa para implantar essa tecnologia. Então, vocês podem ver que aqui a gente quadriplica o número de usuários e somente dobra o número de área. Isso se dá pela questão do reator, né, que a gente consegue otimizar essa estrutura para uma área muito pequena. Aqui nós temos diferentes painéis de controle dessa tecnologia, que são para vazões até 5 metros cúbicos dia. Vocês veem que é um painel muito simples, somente com ajustes de aeração e pressão. E aqui a gente tem um painel um pouco mais completo para volumes um pouco mais altos. Nós desenvolvemos, através de uma visita a um cliente, a Dora Ambiental desenvolveu esse formato móvel. É um formato que ele foi identificado como foco para canteiros de obras em rodovias, que normalmente tem a durabilidade de 2 a 3 anos, e tu dispõe de um grande número de trabalhadores tendo que fazer aquela rodovia, e não se tinha um tratamento adequado para essas ocasiões. Então, nós desenvolvemos esse formato. Ele é apoiado em cima de um radier, né? Fica pelo tempo da obra que vai ser realizada. Depois disso, limpa-se
retira-se somente 10 a 20% do efluente gerado, coloca-se em cima de um caminhão e parte-se para a próxima obra. É uma tecnologia que tem, nesse formato, a durabilidade de em torno de 10 a 15 anos. Então, aqui nós temos alguns países em que essa tecnologia já é consolidada, né? Esse número está um pouco desatualizado. Hoje, atualmente, já é praticamente o dobro desse número de estações instaladas. Pode passar mais um. Aqui nós temos a representação dos parâmetros que hoje a gente consegue atingir com essa tecnologia. Como que a gente consegue atingir esses parâmetros? Essa tecnologia foi criada por um brasileiro, há 60 anos atrás, que se radicou no Panamá. Então, ele foi projetado para atender a legislação panamenha, que hoje ela é um pouco mais exigente do que a nossa. Então, aqui a gente considerou até uma média de 400 metros cúbicos dia. Né, a gente consegue, vocês podem ver, a nossa Consema hoje exige de DBO 120 miligramas por litro, e com essa tecnologia a gente chega em torno de 35 miligramas por litro. Tanto DQO, nitrogênio, os outros parâmetros que são bem considerados e são os mais verificados a nível de efluente sanitário, a gente consegue ter essa eficiência. Então, aqui tem alguns exemplos de implantações no Brasil. O barco da família Schurman, conforme eu comentei com vocês, tinha uma geração de 500 litros por dia. Aqui nós temos uma fábrica em Araquari, em Santa Catarina, é uma fábrica de tubos e conexões. Vocês vejam que para toda essa área a estação está lá no cantinho. Ó. Então, é uma área muito reduzida que se utiliza para a implantação. E depois de propriamente pronta, ela fica naquele formato ali, ó. Esse no formato enterrado. Aqui nós temos a casinha com o painel de controle e o compressor de ar. Né? Aqui é no Porto de Itajaí, uma empresa de pescados, onde tem 100 metros cúbicos dia. Aqui nós temos a configuração com um reator profundo. Né? Esse é o formato apoiado acima do solo. No Hospital Cacém, em Campo Grande, Mato Grosso, 100 metros cúbicos dias também, no formato enterrado. Essa é uma estação com volume bem baixo, é a GKN, ali em Cachoeira, aqui no Distrito Industrial de Cachoeirinha. Né, ali nós temos uma amostragem de entrada do efluente e a saída do efluente. Essa é uma estação que foi licenciada pela FEPAM. Aqui eles fazem o circuito fechado com reuso. Aqui é outra estação no município de Cachoeirinha também, é o centro de distribuição do Ponto Frio. Aqui nós temos um módulo de 40 metros cúbicos por dia. E aqui nós temos o segundo módulo, ali na parte de baixo, né, que já está pronto, ele não está operando, mas ele está pronto para receber a carga. Né? Foi bem na época da crise, era centro de distribuição Ponto Frio e Casas Bahia. Houve a crise, a Casas Bahia saiu do Estado, então eles continuam operando somente com 40 metros cúbicos dia. Mas aqui, ali mostra a questão da estação ter o formato modular. Aqui nós temos um edifício residencial em Barra Velha, né, 30 metros cúbicos por dia, e na parte de baixo desse edifício nós temos um consultório médico. Então, a estação está bem em frente ao consultório médico, o que comprova a questão da geração de não ter odor. Né? Um consultório médico não poderia ter uma estação com odor. Algumas implantações no Panamá, e a gente fala de volumes bem maiores. Né? Aqui é o Sentinel Plaza, a gente tem um volume de quase 568 metros cúbicos por dia. Também é mais de um módulo. A casinha do painel de controle do compressor de ar, que ele é um pouco maior, pois tem um banheiro e uma estrutura para funcionários. Né? O Multicentro no Panamá, que é um shopping center com diversas lojas, supermercados. E para toda aquela área, a estação está bem ali numa areazinha verde, né? Utilizando somente um espaço muito reduzido. E a GKN, que é uma multinacional que nós fizemos a implantação dessa tecnologia no final do ano passado, acabou de ser premiada entre todas as unidades do mundo pela excelência no cuidado com o meio ambiente. Né? A nossa estação promoveu com que eles pudessem receber esse prêmio, e o que para nós é muito gratificante, né? Que mostra que estamos no caminho certo.
Então, aqui são alguns locais digitais em que nós estamos. E aqui tem os nossos contatos. Temos uma parceria com a universidade, com a Unicinos, onde toda a parte de análise dos efluentes, os relatórios são emitidos pela universidade, né, o que para nós é muito importante. Nós temos uma menina de doutorado fazendo estudo da tecnologia a fim de desenvolver novos produtos e tornar essa água potável para consumo. Né? E, então, a Dora Ambiental ela oferece a solução completa, que vai desde o licenciamento ambiental, a parte de implantação dessa tecnologia e o primeiro ano de operação e monitoramento. Né? Esse foi um cuidado que a empresa teve para poder ter um acompanhamento efetivo do que está acontecendo na estação, dar um suporte para o nosso cliente de que as coisas estão ocorrendo da melhor forma possível, né? E sempre deixando-o assistido. Nos colocamos à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais dessa tecnologia. Nós temos um protótipo no nosso escritório, fica localizado aqui na Avenida Bastion. Será um prazer imenso recebê-los. E muito obrigada. Obrigada, Beto. Bem, Rafaela, em nome da organização, obrigado. Essa apresentação significa, na verdade, uma grande contribuição do setor privado a problemas que são de ordem pública, genérica, difusa e exigem soluções. Então, a gente ter uma empresa que está buscando uma solução é sempre saudável, né? A gente ter essa opção. Eu vou ser rápido aqui, abrindo para as perguntas da plateia aqui, quem tiver perguntas a fazer, fiquem à vontade, levantem a mão, tem um microfone sem fio que vai até você, senhora, senhor. Talvez, enquanto o pessoal tímido cria coragem, Rafael, você podia falar para a gente, o custo de implantação é caro instalar, dá uma ideia de custo, pelo menos enquanto o pessoal se anima a fazer. Na verdade, sim, ele não é um produto de prateleira, né? A gente fala de uma tecnologia onde são vários fatores que compõem esse orçamento. A gente tem a questão, o tipo de solo, né, que vai ser implantado, se a ideia é que ela seja no formato enterrado, se ela for no formato semi-enterrado ou apoiado. Esses custos eles vão ser variáveis de acordo com o solo e de acordo com o formato escolhido. Né? A ideia de que a gente tem uma informação muito real do nosso cliente é muito importante. Pelo número de usuários, ela é dimensionada conforme o número de usuários que vão ser atendidos, né, pela tecnologia. Então, a gente não tem como passar um valor médio de custo, né? Porque ela é projetada conforme a demanda de cada cliente. Perguntas? Campanha? Isso. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Eu vou ser bem objetivo. Eu sou secretário de Meio Ambiente da cidade de Tramandaí e participo, talvez, acho que nos últimos... talvez mais de 30 anos, né? Eu estou com 53, é mais ou menos isso. Né? Nesse grande desafio de fazer com que o tratamento dos efluentes residenciais das nossas cidades litorâneas, nós vivemos em cima d'água, né? 50 centímetros, 70 centímetros, quando muito 1 metro, 1,5 metro, água. Né? Então, nós temos que ter um tratamento bem diferente do que eu morar lá em Bagé, que tem solos, vertissolos com argila, 40%, 50% de argila, com alto nível de impermeabilização. Né? Então, o litoral passa a ser a minha grande questão e que te desafio agora de forma muito carinhosa em função da proposta que tu apresentas. Né? Primeiro, com relação à viabilidade disso do ponto de vista energético, né? Se admite ou já tem alguma referência com fontes alternativas de energia, e se isso pode ser uma referência de política pública, né? Referencial técnico. Né? Nós vivemos em cima de referências técnicas que vêm do setor privado. Né? Se tu vai calcular hoje na prefeitura qual é a norma técnica para a construção, a placa eletrônica, seja o sistema de hidrossanitários, o sistema elétrico da casa, depende de dutos, depende de tipos de cobertura. Nós também temos que construir normativas técnicas que facilitem, inclusive, o desempenho de projetos construtivos, seja residencial, comercial, industrial, e que possam, dentro do órgão ambiental, receber esta anuência, essa concordância técnica, principalmente com esse
com esta proposta que não é simplesmente instalar um receptáculo, e sim uma proposta de gestão disso, que eu tenho muita tranquilidade de dizer isso. Eu não tenho medo de desafios, de fazer com que o empreendedor seja ele dono de um loteamento, em que vai ter que cumprir uma gestão, né? E principalmente nesse desafio deste momento em que nós temos que nos desafiar, grifo meu, né? Nos desafiar para romper esta participação do setor público de forma exclusiva. Não só nos PPPs, mas também na nossa condição de incorporar a iniciativa inteligente privada como solução ambiental para as cidades, para os bairros, né? Então, a minha questão está relacionada ao meu ecossistema, que é bacia do Rio Tramandaí, vamos falar assim, planície costeira, litoral norte do Rio Grande do Sul, que não é diferente do litoral médio, com relação a esse tipo de tecnologia, né? Inclusive, o nosso litoral ele está com embargue do Ministério Público, né, que vai dos municípios de Osório a Torres. E essa preocupação a gente já tinha o conhecimento, inclusive fizemos uma apresentação na última reunião de trabalho do Grupo do Litoral Norte, apresentando o sistema Coroó como uma nova solução. Né? A questão do lençol freático ser muito próximo ao solo não é um problema para a nossa tecnologia, né? Até pelos formatos que elas podem ser implantadas, né? Acima do solo. E justamente por isso a gente identifica que sim, é viável, até pela eficiência que hoje a gente chega no nível de tratamento, né? Que ele fica entre 96% e 98% de tratamento, né? Ele se trata de um sistema completo e não de uma estação compacta. Então, acreditamos ser muito tranquilo pela questão do litoral e, sim, acreditamos que é isso, né? Daqui para frente a gente vai ter que descentralizar essas tecnologias, essas maneiras de tratar o efluente, né? Porque hoje o nosso litoral, a maioria dos municípios não tem rede, né, de esgoto. Então, nós temos que procurar soluções, né? A fossa e filtro hoje ela não trata nem 50% do efluente, né? Então a gente tem que pensar o que a gente está largando dentro do nosso lençol freático e contaminando o nosso litoral. Então acho que é mais ou menos por aí, é um trabalho de conscientização que tem que ser feito, né? Mudança de cultura e de maneira de encarar, né, esse problema que a gente tem. A energia, o custo com energia elétrica ele é baixíssimo. Nós já estamos estudando a viabilidade de inclusão das placas fotovoltaicas e aerogeradores, né? Esse é um dos trabalhos que está sendo feito junto à universidade, porque a gente acredita que sim, a evolução e a melhoria ele é contínua, né? E quanto mais a gente conseguir fazer com que essa tecnologia se torne mais sustentável ainda, é o nosso foco. Alguma outra pergunta? Olá, bom dia. Bom dia. Parabéns pela tecnologia. Obrigada. Eu gostaria de entender o custo operacional do sistema. O custo operacional ele é muito reduzido, na verdade, né? O que ele vai compor? É remover algum sólido que, porventura, venha passar, né, na estação e vá ficar lá no gradeamento, né? Então, nossa equipe ela faz um acompanhamento semanal. Dependendo do volume da estação, é quem vai ditar quantas visitas serão feitas na semana. Para volumes acima de 80, nós vamos ter em torno de uma média de 3 visitas semanais, né? Isso já está incluso dentro do primeiro ano de operação, conforme eu falei, nós oferecemos esse benefício, digamos assim, porque é importante para nós acompanhar a eficiência dessa tecnologia. E o insumo, né, a parte da desinfecção que for a opção do cliente, porque pode ser pastilha de cloro, como eu falei, pode ser o ozônio, pode ser a ultravioleta, pode ser a membrana. Então, é esse o custo que vai estar atrelado à operação, né? A manutenção anual de aeradores e compressor de ar é feito pela nossa empresa e esse custo já está incluso na implantação da tecnologia. Ela pode ter um treinamento, a empresa pode ter um treinamento, a gente faz um treinamento e startup para que vocês possam fazer a operação, ou a gente faz um novo contrato e continua com a operação sem problemas nenhum.
Boa tarde. Eu gostaria de perguntar sobre a durabilidade do sistema, tendo em vista que esgoto é altamente corrosivo. Vocês já têm algum de mais de 20 anos, por exemplo? Sim, temos. Temos. Prestações, a média, o formato móvel, como eu falei para vocês, ele dura em torno de 10 a 15 anos, né, mas a estação, propriamente dita, ela vai entre 20 e 30 anos de durabilidade. Sendo no formato de concreto, né, ele pode ser em tanques de aço inox, pode ser em pé, a estrutura dos tanques elas podem variar também. Queria só perguntar hoje qual o público-alvo assim, do seu negócio, qual é o seu cliente hoje? Inicialmente, a gente acreditou que fossem ser condomínios, loteamentos e construtoras, mas nós temos nos surpreendido porque veio muita demanda de indústrias, né, aterros sanitários, prefeituras buscando soluções para os municípios. E então, assim, ele por ser um sistema com ampla segmentação, a gente não, né, a ideia é que por ele ser um sistema biológico, quando a gente fala em efluente industrial, ele não faz mágica, né? A gente sabe que químico só combate com químico. Então a ideia é isso, né? Nós estarmos buscando novas soluções para que a gente possa dizer sim para todos os segmentos, né? Então nós já estamos incorporando na tecnologia quando a necessidade de tratamento primário, físico-químico ou só físico, né, nós já temos essas soluções juntamente com a nossa tecnologia para que a gente possa, sim, atender todos os segmentos. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde, um ótimo evento. Obrigada. Dando seguimento aos trabalhos, nós vamos apresentar agora 2 cases e convidamos o mediador desses cases, senhor Fernando Campani, atual secretário municipal de Meio Ambiente de Tramandaí. O primeiro case da tarde, da vinícola Guatambu de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, cuja produção a partir da geração de 100% de energia solar. Convidamos o senhor Walter José Peter, diretor da Guatambu, para fazer a sua apresentação. Sim. Bom, boa tarde a todos, principalmente aos organizadores desse evento, a qual agradeço de participar e ter a honra de assistir tão importantes pessoas especializadas, de grande conhecimento, e que, de alguma forma ou outra, nos trazem provocações e ideias aí para seguirmos a trajetória em termos empresariais, em termos de sustentabilidade. Eu estou representando aqui a família. Essa vinícola é da propriedade das filhas, da esposa e de mim, e que, desde o início, temos essa preocupação da questão do conceito ambiental. Mas antes de abordarmos a questão da energia renovável, dos resíduos e da água que utilizamos pela indústria, que é uma indústria normalmente é poluidora, por precisar de muita água, principalmente uma vinícola, de gerar resíduos e de precisar de muita energia também, vamos localizar e dando algumas informações para vocês. É considerado uma pequena indústria. A média vinícola do Rio Grande do Sul é 500 mil garrafas. Mas a nossa preocupação sempre foi muito forte em questão de qualidade e sustentabilidade. A implantação dos vinhedos foi em 2003. Inicialmente produzimos vinhos em parceria com a Embrapa Uvivinho, que faz projetos de desenvolvimento de novos polos vitivinícolas. Quando eles sentem que não é uma aventura e tal, ela oferece esse apoio. Então, inicialmente, nós produzimos uva. E aí, depois, com o andar da carruagem, vai se aprendendo a trabalhar com vinho, a parte
de logística, de infraestrutura, compra de garrafas, desenvolvimento de rótulos, compra de tanque, enfim, participação de eventos, a inserção no mercado, e partimos para a implantação da vinícola. Em 2011, num ano, colocamos em funcionamento, com equipamentos importados, inclusive, foi recorde de tempo, e complexo turístico já em 2013. Pode passar. Bom, a localização, então, é no paralelo 31, que muito tem de similaridade com esse paralelo com regiões produtoras por excelência de qualidade, Chile, Argentina, África do Sul, Austrália. O solo que nós investimos no vinhedo é um solo de origem granulítica, ou seja, tem muito afloramento de pedra, a parreira gosta disso, a parreira não gosta de solo encharcado e muito argiloso. Uma adequada amplitude térmica, 14 graus, a diferença aí que existe entre dia e noite, a soma de calor também bastante expressiva, 2.500 horas, e uma altíssima insolação. A região da campanha tem essa característica. Inclusive, como eu também tenho outras atividades agropecuárias, a produção de arroz, se vocês observarem que regiões que se produz arroz irrigado tem também um potencial e produz bons vinhos, né? Austrália, Estados Unidos, Califórnia, enfim. E o déficit hídrico do verão. Isso é um fator fundamental na produção de uvas de qualidade, uva de maturação plena, uva vitivinífera, né? E que permite se colher com maturação plena e, consequentemente, se ter vinhos frutados, com bom teor alcoólico, com bastante açúcar e o tanino já domado. Assim. Atualmente é 23 hectares, aí é um detalhe, fotografia de colheita, já aparecendo ao fundo da vinícola, pode seguir. Temos várias variedades e que resulta em muitos rótulos, é um fator importante do negócio, de mercado, ter bastante opções ao cliente, ao consumidor, pode seguir. Essa é a linha de brancos e rosé, pode seguir. Espumantes também, pode seguir. Bom, já agora partindo para essa questão do foco de sustentabilidade, a concepção da construção em si, do complexo centro turístico, de 3.000 metros quadrados, ele tem certas características, ou se procurou, melhor dizendo, características de arquitetura, de construção voltadas para a sustentabilidade. Entre elas, em primeiro lugar, a arquitetura em si, não agressão, não diferenciar da construção desse meio, do bioma pampa, da região da campanha, da região do gaúcho, é um estilo estância construção, nada de castelo, enfim, uma construção diferente do que se enxerga na região, estilo espanhol colonial. E em termos de materiais também, se utilizou, dentro do possível, material mais ecológico possível. Esse revestimento não é pedra, isso é argila injetada, a cobertura também ela é térmica. O jardim todo ele é um jardim nativo, é o maior empreendimento comercial de jardim nativo que eu conheço, pelo menos no Rio Grande do Sul. São tudo plantas transplantadas do campo mesmo. Você pode seguir? A ideia além de vender o produto em si, de um vinho de qualidade, com qualidade intrínseca, vender a região, vender os costumes da região, isso tudo faz parte do negócio, né? Tem um grande restaurante, podemos seguir. A loja também tem um revestimento de materiais de construção reciclados, pode seguir. E essa questão de sustentabilidade maior, falando agora em energia, desde o início nós tínhamos essa preocupação. E como é uma vinícola nova, é um projeto novo de uva e vinho, isso 10, 15 anos não é nada nesse negócio, né?
nós achamos que, além da qualidade intrínseca do produto, nós tínhamos que também cuidar da educação ambiental, da questão da sustentabilidade ambiental e da diferencial, para se conseguir acessar mercado e conquistar mercado com rapidez e com bastante fluência, né? Então, no início, nós pensamos em energia eólica. Você fez uma parceria com a PUC, aqui de Porto Alegre, você pesquisou o vento ali no local, 1 ano e meio, a conclusão que o vento era médio e era inviável economicamente o investimento em energia renovável através de aerogeradores. Aí se partiu para um teste com energia solar. E eu sou veterinário, sou um produtor rural, não conheço muito bem o setor, não conhecia pelo menos nesse momento. Vendedor tem bastante, teoria tem bastante também, em qualquer ambiente ou setor, mas aonde tem uma indústria 100% de energia renovável através da energia eólica aqui no Rio Grande do Sul? Não tinha. Para eu saber coisas básicas, tipo 40 graus resiste, os painéis solares, chuva de pedra, geada, vento, 120, 130 quilômetros. Então, 2 anos e meio fizemos um plano piloto com 18 placas solares, para justamente termos essas respostas. E a conclusão que aprovou. Aí nós tiramos a produção média da placa solar, né, por ano, por mês, por dia, por época sazonal, e também termos de resistência e viabilidade do projeto. Então, resolvemos investir, pode passar, nessa questão da energia solar. Mas antes disso, falando sobre as uvas, nós temos aí um trabalho também diferenciado, não está perfeito, ainda tem muito que ser feito, na busca de uma produção mais sustentável possível. Então, se utiliza essa máquina para controle de determinadas situações de doenças fúngicas. Isso é uma máquina chilena, que utiliza alta temperatura, uma velocidade de 5 km por hora, se passando pelo vinhedo, e também alguns produtos que se precisa, produtos químicos, mais naturais e biológicos possíveis. Pode seguir. A localização do vinhedo está numa região bastante preservada, né, que tem mais de 3.000 espécies de plantas, quase 400 espécies de aves e 80 mamíferos. E esse pássaro veste amarelo, esse pássaro da extinção no Rio Grande do Sul. A ONG BirdLife andou pesquisando lá nessa localidade, nessa propriedade, os pássaros silvestres, e existe em abundância esse pássaro nesse local. Pode seguir. O jardim já falei para vocês, pode seguir. Então chegamos na questão da energia. Se projetou a produção das placas solares, que eram de 230 watts de potência, para um parque solar de placas de 260. Já houve uma evolução aí nesse período, né? E 600 placas foi o nosso projeto estudado e conferido e confirmado para a produção de energia que a vinícola precisaria ao ano, considerando as diferentes épocas, diferentes situações de mais sol, menos sol, chuva, nuvens, noite, e você confirmou isso. Pode seguir? A demanda de energia de uma vinícola é muito forte, pela questão de frio. Uma vinícola precisa muito frio, tá? Apesar de ter ela ser construída, também esqueci de falar um detalhe para vocês, a arquitetura ela é voltada para o sul de braços abertos, para pegarmos o vento sul e esse influir na energia natural do vento na vinícola. Mas precisa mais frio ainda, tem determinadas fases do processo enológico que precisa de muito frio, precisa o tanque estar abaixo de 0, inclusive. Tem câmaras frias também para a uva, que é um diferencial da nossa produção, nós resfriamos a uva antes de processar, tem câmara fria dos espumantes também, então isso tudo precisa de energia para o frio, né? Esses processos enológicos de movimentação de máquinas, equipamentos, tudo é eletricidade e, consequentemente, de energia. Pode seguir.
Ainda aproveitando para falar sobre a questão da água, a água, nós estamos numa região, na zona rural, eu não utilizo a água urbana e, consequentemente, tivemos que ir atrás de como fornecer água para a vinícola. Tá? Então, nós temos uma captação de água da chuva, inicialmente dos telhados, toda a construção tem viga calha, e essa água é conduzida para um depósito, que esse depósito se utiliza para PPCI, como reserva de água, e para a irrigação dos jardins. E a água para a vinícola em si é uma pequena metade da água da chuva, tratada por uma estação de tratamento padrão Organização Mundial da Saúde. Se faz constantemente análise dessa água e o tratamento para utilizar na vinícola, que precisa muita água também a vinícola, né, para lavar de tanques, equipamentos e tal. Pode seguir. Os resíduos sólidos, nós implementamos outro ciclo, eles vão para a alimentação animal. Aqui é um trabalho que nós fizemos junto com a Faculdade de Veterinária de Pelotas, se cedeu ovinos para a Faculdade de Veterinária de Pelotas e a matéria-prima, que é a casca e a semente e o engasse, para eles trabalharem e chegarem a uma conclusão e nos orientarem como utilizar esse resíduo para a alimentação animal. Como nós temos agropecuária próxima, é muito fácil o acesso dos animais a esse produto. E a conclusão muito interessante da UFPEL de Porto Alegre é que, numa utilização média aí de 20% na composição da dieta, há uma redução de 14% na emissão de carbono por parte dos ruminantes. E com a questão de baixo custo, né? Porque é um resíduo que pode se chamar aí de coproduto agora, né? Não mais resíduo, que se dá uma secagem nele, se faz uma secagem e utilização para alimentação animal. E também no vinhedo, no inverno, se faz o pastoreio com pequenos animais ou bovinos jovens. Pode seguir. A energia solar, então, o investimento esse, parte é de estilo estacionamento para carros, e o retorno previsto hoje é 8 anos, pelo custo de investimento que nós tivemos em 2015 para 2016, importou esses equipamentos, as placas solares em 2015, vem baixando muito o custo. Nós estamos hoje em tratativas, estudo de ampliar o parque solar, não para a vinícola, mas para outras unidades consumidoras que nós temos na mesma propriedade, que é setor de recepção, limpeza, armazenagem de grãos e cereais e sementes. Né? Então, como aí a infraestrutura de interligação com a distribuidora já está pronta, está se pensando em ampliar o parque solar da vinícola em si para usar noutra unidade consumidora, que a regra, a normatização permite isso. O mesmo investidor pode usar em outros locais o excedente de quilowatts, desde que seja o mesmo. Né? Pode seguir? Bom, com a questão da vinícola em si, hoje é 100% de quilowatts demandados são produzidos, e inclusive com certo excedente, como eu vou mostrar na sequência aí de documentos de conta de luz e tal. Vocês sabem do valor da energia solar, não precisa estar repetindo essa questão, que é mais ecológica que existe, essa energia, né? E o melhor de tudo, meus amigos, o melhor de tudo é que é um tipo de negócio que tu investe e não precisa trabalhar. Qual é o outro negócio que existe nesse sentido? Né? Restaurante, hotel, agropecuária, enfim, tem que estar trabalhando. Isso aqui tu investe no painéis solares, tem que ficar olhando, né? Esfregando as mãos e o reloginho dando ao contrário ali da distribuidora de energia. Né? Isso que é o melhor de tudo. Por isso que nós estamos pensando já em outras situações aí. Muito obrigado, Beto. Bom, a questão da conta de energia, quem disser para um empreendedor, indústria, um usuário de energia, vamos dizer, médio para alta demanda, e dizer que vai zerar a conta de luz, é mentira. Tá? Não existe esse de zerar a conta de luz. Pode zerar quilowatts demandados, quilowatts produzidos. Por quê? Porque nós temos...
nós temos essa questão da demanda contratada, né? Que uma hora é tarifa verde, outra hora é tarifa amarela, outra hora é vermelha, hoje já está em R$ 2.400 aí a demanda contratada. E isso não tem choro, tem que se pagar, porque tem que estar linkado à distribuidora para usar na noite, usar dia de chuva e tal. E eu acho que é uma injustiça a demanda contratada ser o mesmo valor por quilowatts para um produtor de energia renovável. Acho que tinha que ter uma diferenciação, inclusive isso já levei para a direção da Associação Brasileira de Energia Solar, que essa tese de que teria que ter uma diferenciação. Se eu não sou poluidor durante o dia, durante que tem sol, eu tenho que ter um certo privilégio, né? Então, mas hoje é isso aí, essa é a realidade. E também a questão da conta de luz não zera pela questão do valor do horário do pico da energia, que é 4 vezes, até 4,5 vezes mais a energia no horário do pico que no horário normal. E no inverno eu não consigo gerar toda a energia que eu consumo no horário de pico, né? 6 horas, por aí já não tem mais sol. O horário do pico, você sabe, das 6 às 9. Então, por isso que a conta de luz não zera nunca, né? É muito difícil, pode zerar quilowatts produzidos, como nós vamos ver na sequência. Pode seguir? Bom, aqui é o monitoramento instalado na vinícola, nós temos um totem ali para os visitantes acompanharem, mas também se acompanha celular e computador. Pode seguir? Aqui, então, é a comprovação de que nós estamos autossuficientes em quilowatts. Aqui é o consumo de energia, nós não tínhamos aqui ainda energia solar, nós inauguramos em maio de 2016, e a partir de junho se começou a produzir, e vejo o comparativo mês a mês, né? Que as coisas, determinado mês até pode faltar um pouco de energia, mas outros meses tem um superávit muito grande, tipo dezembro, que nós temos muito sol, né? Janeiro, aqui já em fevereiro, foi muito chuvoso, fevereiro de 2017, e o consumo de energia é muito grande em fevereiro, março, pela colheita da uva e a movimentação dos equipamentos, né? Mas nos 12 meses nós temos aí 190.000, mais ou menos, quilowatts, números redondos, e uma produção equivalente um pouco maior, até 213.000. E esse excedente, você sabe que a legislação permite compensar no mês seguinte e tem até 5 anos para utilizar, né? Isso se eu não tenho outra unidade consumidora no meu nome. Senão eu posso abater lá esses quilowatts. Pode seguir. Aqui é a conta de luz desse mês. A gente tem que começar a estudar bem o assunto, e siglas e tal, mas a verdade é que tem determinados momentos que o preço da energia é que vamos dizer assim, uma transição de preço de energia que subiu dentro do mês. Então, o custo da energia, vamos dizer assim, outro padrão tarifário, né, OPT, e a mesma unidade consumidora, eles consideram o empreendedor. Então, eu tenho um crédito em determinados momentos e tenho débito em outros momentos. E eles procuram, mais ou menos, equilibrar no mês. Fica o crédito para abater no outro mês ou outra unidade consumidora. Pode seguir? Para movimentar isso, para se fazer as coisas, vocês não tenham dúvida que nós precisamos de gente qualificada. Aqui está a equipe. Nessa equipe aqui tem 4 pessoas da família participando também. E jovens, né? Uma vinícola jovem, o Pedrito tem curso de bacharelado em enologia, e temos 4 contratados aí, formados já em Dom Pedrito. Pode seguir. Aí está o contato para quem quiser conhecer presencialmente lá a vinícola, Parque Solar, tomar bons vinhos sustentáveis e de qualidade intrínseca. Nós temos participado de N concursos de degustações, inclusive no exterior, no Uruguai, nós temos um Taná que terá uma medalha de ouro lá dentro de Montevidéu.
também na Itália, recentemente na Inglaterra. Então, dentro dessa ideia de negócio em si, que ele tem que ser viável, o produto tem que ter qualidade intrínseca também. Não adianta eu apresentar todo esse trabalho aí de engenharia, de sustentabilidade, e não ter um produto que agrade as pessoas e que o mercado reconheça. Apesar de que, além do quilowatt gerado, quilowatt não pago, né, que é uma economia grande, nós conseguimos acessar e conquistar mais mercado no momento que implantamos o parque solar. Em São Paulo, principalmente, restaurantes 5 estrelas, 4 estrelas e até 6 estrelas, que é o caso do Palácio Tangará, os restaurantes do Alex Atala, todos eles têm nossos vinhos, e eu tenho certeza, e testemunho deles, que o diferencial foi aí na questão da vinícola sustentável, porque eles têm N ofertas de vinhos bons e menor preço e tal, de outras origens. Então, também o mercado reconhece isso, determinados mercados, e traz um retorno para o negócio importante. Obrigado pela atenção, fico à disposição. Meu boa tarde a todas e todos. Nesse momento, chamo o Dr. Walter, por favor, te aproxega aqui. Saúdo aqui em nome do prefeito de Tramandaí, aos organizadores, Beto Manch, meu abraço fraterno, e sempre na tua admiração e parceiro para todas as peleias. Dr. Walter, me honra muito estar ao seu lado aqui, porque eu também sou um cliente assíduo, né, da vinícola Guatambu. Eu que tenho propriedade em Ilha Negra, de vez em quando visito o Livramento, é parada obrigatória em Dom Pedrito. É um dos melhores locais para se curtir em Dom Pedrito, é a vinícola Guatambu. Na sequência, então, da edição do seminário, da 7ª edição do seminário Cidade Bem Tratada, vamos também chamar aqui, eu vou trabalhar na metodologia, a apresentação de cada case, o case Vinícola Guatambu. Nós vamos chamar agora o próximo apresentador, com mais 20 minutos, e proporcionamos ao grupo, à plenária, com tempo obviamente limitado, nós temos esse inimigo, que é o tempo, né? Mas queremos aproveitar bem. Eu vou chamar aqui, então, para apresentar o novo case, Tampinha Legal, o Dr. Alfredo Schmidt, por favor. Quero. A apresentação está visível aqui, né? Vou botar aqui. Bom, inicialmente, boa tarde, desembargador, tudo bem? Boa tarde a todos os presentes, é uma satisfação poder estar aqui no Ministério Público falando sobre Marcelo Spor, falando sobre um programa surgido no Congresso Brasileiro do Plástico há 2 anos atrás. Antes de falar propriamente do programa, eu vou fazer uma brevíssima gênese de como é que esse programa surgiu, porque eu acho legal que as pessoas tenham uma ideia de como as coisas acontecem. Há 2 anos atrás, mais ou menos nessa época, a gente estava em preparativos para o 2º Congresso Brasileiro do Plástico, e houve aqui na região, Canoas, Cachoeirinha, a passagem de um tornado, né? Destelhou muitas casas, e a Defesa Civil me procurou, sou fabricante de embalagens plásticas para a indústria de fertilizantes, indústria petroquímica e outros, me procuraram se eu podia fazer alguma coisa para contribuir, para melhorar ou minorar o sofrimento dessas pessoas que estavam com as suas residências destelhadas. E me prontifiquei, forneci o tipo de material de filme plástico que eu produzo, é mais grosso, ele funciona quase como uma lona. Naquele momento, pensamos que poderia haver muitas outras atitudes do gênero que poderiam ser feitas pela indústria, né, para minorar uma série de sofrimentos que a gente vê acontecendo no dia a dia. Tanto que, para o Congresso, que aconteceu em outubro de 2016, nós pensamos, uma ideia inicial, ter o cantinho da sustentabilidade. Essa foi a ideia para a gente começar a pensar em alguma coisa legal. E dessa ideia inicial surgiu, então, né, após
diversas reuniões, diversas discussões, a ideia de se criar um programa que fosse um programa socioambiental de caráter educativo, e esse programa veio a ser o programa Tampinha Legal, que é o qual eu vou fazer uma apresentação para vocês agora. Tá? O programa Tampinha Legal, o objetivo dele, ele começou no Congresso Brasileiro do Plástico, no segundo Congresso Brasileiro do Plástico, e o objetivo dele é apresentar à sociedade quanto o plástico está inserido na vida moderna e como podemos nos relacionar melhor com esse material. Tá? Ele foi lançado, como está aí, no segundo Congresso Brasileiro do Plástico, e ele tem um caráter educativo, propõe, né, o programa Tampinha Legal, ações modificadoras de comportamento de massa, fomentando a coleta seletiva de tampas. Assessora e presta consultoria às entidades assistenciais, proporcionando a elas uma melhor valorização do produto. E 100% dos recursos obtidos com a venda com a coleta e posterior venda desse produto, são destinados diretamente a estas entidades assistenciais. Vai diretamente do reciclador para a conta das entidades assistenciais. Não passa nada pelo Sindicato das Indústrias Plásticas, não passa nada pelo Instituto Sustemplast. Aliás, eu vou fazer uma brevíssima interrupção no que eu estou dizendo, para vocês saberem por que eu estou aqui. Né? Na verdade, eu sou presidente do Instituto Sustemplast, né? Eu tenho empresas de plástico, produção de embalagens plásticas industriais, aqui no Rio Grande do Sul, no México e nos Estados Unidos. Eu já fui presidente do sindicato e da indústria brasileira de embalagens flexíveis. E tenho uma dedicação muito grande a esse setor, e porque eu acredito que ele é um setor que trouxe um diferencial muito grande para toda a cadeia industrial, para toda a vida moderna das pessoas. Dito isto, as questões ambientais também estão presentes no programa Tampinha Legal. E essas questões ambientais, elas começam por dialogar de forma interativa e dinâmica, né, e educativa com a sociedade. Orientar setores sobre a importância da economia circular. Vocês vão ver isso logo, logo num gráfico que eu vou mostrar. E, consequentemente, coleta seletiva. Esclarecer sobre a importância desta matéria-prima nobre, que é o plástico, para o dia a dia das comunidades. Informar e introduzir a educação ambiental e conscientizar a fim de mudar comportamentos. Ações modificadoras de comportamento de massa. Esse é um mote importante que a gente tem em relação ao programa Tampinha Legal. Dar a destinação adequada aos resíduos plásticos. O próximo, por favor. Também existem as questões sociais, né? As entidades assistenciais, a gente, no aspecto de questões sociais, a gente interage com entidades assistenciais que têm diversas finalidades: tratamento de crianças e adultos com múltiplas deficiências, auxílio a crianças e adultos com câncer, tratamento de dependência química, proteção de animais. Nós não temos restrição nenhuma ao tipo de entidade assistencial, nós só temos alguns critérios. Eu vou citar dois, basicamente, né? Que essas entidades assistenciais, elas têm que ter CNPJ. E a outra, que essas entidades assistenciais têm que ter conta corrente pessoa jurídica. Ou seja, nós procuramos fazer um programa que seja um programa sério e que dê uma destinação adequada, com toda a idoneidade, aos recursos que vão ser amealhados, que vão ser recebidos por parte dos recicladores. O próximo. Qualidade de vida e educação, o próximo. Então, como associar a imagem do plástico ao bem? Foi o que eu estava dizendo antes, fazendo o bem de uma forma verdadeira. Todos nós estamos envolvidos, né, com volta o outro ali um pouquinho. Todos nós estamos envolvidos nesse programa por voluntarismo, porque acreditamos que podemos fazer uma coisa a mais para as pessoas, porque acreditamos que podemos trabalhar de um modo significativo na educação ambiental, porque acreditamos que podemos trabalhar de um modo significativo contribuindo para a melhoria do meio ambiente e na sustentabilidade. Né? Então, fazer o bem de um modo genuíno, sem assistencialismo. Nós não fomentamos assistencialismo, vocês vão ver por quê. E com toda a idoneidade, isso é o fundamental. Nos dias de hoje, mais ainda, a idoneidade, né, é uma característica fundamental de qualquer programa que a gente queira levar adiante. Próximo, por favor.
Os eventos que o Tampinha Legal já fez, ali, ali dá para ver melhor até. Como eu tinha dito para vocês, coloca perto aqui, em cima. Aqui em cima, esse aqui, o IMAMA. Isso aí foi em outubro de 2016. O que aconteceu? Quando a gente estava preparando o segundo Congresso Brasileiro do Plástico, era outubro rosa, nós resolvemos fazer uma primeira campanha. E essa primeira campanha foi uma campanha realizada com destinação das tampinhas para o IMAMA. Tá? Ali começou o programa Tampinha Legal, despretensioso, né? Com apenas uma entidade assistencial reconhecida. Né? A partir daí, nós conseguimos, então, avançar com o programa. Depois, nós tivemos... eu vou olhar aqui, tá? Eu vou até botar o óculos, porque sem óculos a coisa fica meio difícil para mim. Depois, nós tivemos o desafio, o desfile Eco Fashion e a primeira oficina solidária do Tampinha Legal. Essa primeira oficina solidária do Tampinha Legal, eu vou falar um pouquinho dela um pouquinho mais adiante e vocês vão entender que coisa legal que é essa oficina solidária. Participamos no Pepsi Twist Land, em Atlântida, com coletores de tampinha, coletando as tampinhas todas que estavam pela praia. Lançamento dos andadores infantis de praia em PVC, que é derivado da oficina do Tampinha Legal. Bota do Mundo, a limpeza das praias, ou seja, o programa Tampinha Legal esteve junto com o WWF coletando resíduos nas praias. E vocês sabem qual é o maior resíduo que existe em praia? Bituca de cigarro, né? Dito pelo próprio WWF. Apoio em ações de limpeza nas praias, banho de praia acessível. Próximo, por favor. Este cheque aqui, eu coloquei ele de propósito nessa posição, porque o andar da carruagem do programa Tampinha Legal mostrou que ele é um programa de fácil acesso, ele é um programa sério, é um programa que interessa muita gente, que traz recursos para as entidades assistenciais. Este cheque mostra o primeiro pagamento que foi feito a uma entidade assistencial, que foi o Educandário São João Batista, que recebeu R$ 4.018,98. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Isso foi o produto, né, do trabalho realizado pelo Educandário na coleta de tampinhas. Entregue ao reciclador e o reciclador depositou diretamente na conta do Educandário. O cheque, naturalmente, né, é simbólico, mas ele representa o esforço que foi feito por uma entidade no sentido de poder realizar o esforço no sentido de atender às necessidades e às demandas do próprio Instituto. Por favor, o próximo. Outras atividades que nós tivemos presentes na Plástico Brasil em São Paulo, a primeira coleta de tampinhas realizada na Arena do Grêmio, uma palestra no Epicentro em Gramado, palestra sobre tampinha legal e sustentabilidade, o Cidade Bem Tratado, ano passado, Oficina Solidária Tampinha Legal, a segunda, que foi realizada na Uniriter, presente na Expo Agas, na Expo Inter, e as coletas que foram realizadas na Arena do Grêmio, naquelas datas, 14 de maio, 4 de junho, 12 de junho, 25 de junho, 30 de julho, ou seja, estamos presentes procurando estar junto com a sociedade, né, neste programa inovador. Não que não existam outros programas de coleta de tampinha, existem, todos são muito bem-vindos, mas estruturado e que busca a melhor valorização, nós estamos, com certeza, na liderança dos programas. O próximo, por favor. Participamos da Feira do Livro, a Oficina Solidária em Caxias do Sul, do Energiplast, do show do Cerepau na Fiergues, no final do ano, e o lançamento dos andadores infantis de praia em PVC no ano de 2018, agora em janeiro. O andador que eu me refiro é esse aqui, por exemplo, que está ali. Ó. Este andador, este azul, ele foi utilizado na praia este ano pelas crianças que necessitavam de ter acesso ao mar, que tinham deficiências motoras diversas, etc. Né? Então, esses canos, esses andadores, são construídos a partir, não de tampinhas, mas são construídos a partir de canos de PVC, às vezes sobras de obra, né? E que podem ser utilizados, então, pelas crianças que necessitam. Né? Obrigado, Beto. Pelas crianças que necessitam. Vocês veem, cano de PVC, 4 rodas de plástico, feitas pela Chalim, não enferruja, permite a entrada no mar, não atola, né? Então dá uma condição de satisfação para uma criança que precisa, ou para um adulto que precisa se locomover num período de praia. O próximo, por favor.
Em 13 de janeiro desse ano, secretário, nós estivemos em Tramandaí, junto com o SESC, e fizemos, o lançamento foi em 13 de janeiro, mas fizemos diversas oficinas em todas essas cidades aqui relacionadas. Estão ali, ó, todas elas tiveram uma oficina do Tampinha Legal. E eu sou testemunha, eu participei, não de todas, mas de algumas, e eu sei, porque vi, né, que para confeccionar um andador é 1 hora. Ou seja, as famílias podem fazer, as oficinas foram feitas para isso, para ensinar as famílias a confeccionar os seus andadores para as pessoas que têm alguma deficiência e precisam desse tipo de equipamento. O próximo. Aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês como é que é feita a coleta de tampinhas. A coleta não é feita somente através de um coletor padrão. A coleta é feita com bombonas de água, onde a gente estimula a reutilização de embalagens. Então, crianças coletam tampinhas, adultos coletam tampinhas. Ali, secretário, você está vendo ali a Neuza, que ela é a presidente do Instituto do Câncer de Tramandaí. Ali à direita, está vendo ali? Né? Que é uma entidade que é uma das maiores beneficiadas pelo programa Tampinha Legal. O próximo. Essas 3 fotos mostram como é que são feitas as coletas. São feitas em escolas. As escolas coletam e encaminham para entidades assistenciais. As coletas são feitas em empresas, né, como, por exemplo, a RGE. E as coletas são feitas também pelas pessoas físicas. Então, aquele carro mostra cheio de bombonas, vazias de água e cheias de tampinha, né, como é que as pessoas se engajam nesse programa. Aliás, esse programa hoje, eu tive a oportunidade de ouvir de uma mãe de uma entidade assistencial que o programa Tampinha Legal hoje é conhecido, né, como a nova moeda da solidariedade. Tá? Eu achei isso muito legal, faz parte do Tampinha Legal, né, e é importante para que as pessoas saibam que cada tampinha tem um valor e vai ajudar, de alguma forma, alguma pessoa que necessita. O próximo. Essas 3 fotos, elas mostram como é que acontece nas entidades. Separação por cor. Por que a separação por cor? Porque as tampinhas, quando são separadas por cor, elas passam a ter um valor agregado maior, ou seja, rendem mais recursos para as entidades. Né? Então, nós temos a separação por cor, temos uma separação também pelas mães de uma entidade assistencial, separando as tampinhas também. O próximo. Aqui, senhores, na primeira foto da esquerda, como é que essas tampinhas chegam nos bancos sociais da Fiergs? Vocês conhecem os bancos sociais da Fiergs? Quem não conhece, eu gostaria de sugerir que fosse conhecer, porque é vamos dizer, uma ação muito importante, é uma ação de muito valor. Tem banco de alimentos, banco têxtil de roupas usadas, banco de livros, é muito legal. E nos bancos sociais da Fiergs são entregues as tampinhas naquelas embalagens ali, separadas por cor. Cada saco daquele é identificado a entidade assistencial. Quer dizer, não tem o risco de uma entidade entregar e outra receber o dinheiro dela, é identificado ali. Como estão naqueles sacos, aqueles 4 empilhados, são pesadas e entregues para o reciclador. O próximo. E este, pessoal, é o fluxograma do programa Tampinha Legal. O programa Tampinha Legal, ele começa... Empresta aqui um pouquinho. O programa Tampinha Legal, ele começa ali, ó. Todos coletam. Todos, são todos. É na minha casa, eu tenho, na minha empresa, eu tenho. Todos coletam. Escolas, aonde quiser. Todos coletam. Depois de coletado, este material é entregue para as entidades assistenciais. As entidades assistenciais fazem a separação por cor. Depois de separados por cor, entregam no depósito credenciado. No caso, aqui em Porto Alegre, no depósito dos bancos sociais da Fiergs. O reciclador, em dia e hora combinado, retira o material. 3 dias depois, ele deposita diretamente na conta das entidades assistenciais. Depois de depositado o dinheiro na conta das entidades assistenciais, o material reciclado volta para a indústria, fazendo o quê? A economia circular. Então, o conceito de economia circular, que, na verdade, a gente conhece desde muito, mas que nunca tinha sido tornado tão claro como hoje, né, ele é traduzido neste fluxograma do programa Tampinha Legal. O próximo, por favor. O programa Tampinha Legal, ele tem um tampômetro.
E esse tampômetro ele é atualizado periodicamente, né? Então, vocês vejam uma coisa, o programa começou em outubro de 2016. A primeira coleta, efetivamente, aconteceu no dia 30 de março de 2017, ou seja, há praticamente 5 meses de preparativos, acertando o programa para que pudesse iniciar o processo de coleta do programa Tampinha Legal. De 30 de março de 2017 até o mês de maio do ano passado agora, foram coletadas 35 milhões e meio de tampinhas aproximadamente. Eu vou demorar um pouquinho mais. E depois, neste ano, só neste ano, 15 milhões, quase 16 milhões de tampinhas. Só neste período, né? O próximo, por favor. Ué, então vamos para o outro. E dentro do programa Tampinha Legal, nós estivemos presentes na Feira do Livro. Então, o que vocês veem ali, sou eu, né, num coletor, num estande na Feira do Livro, né, onde tem uma tabela periódica, aquilo é um coletor itinerante. Então, o que se faz? As escolas preenchem o cadastro e esse coletor passa a circular pelas escolas, difundindo também, né, é um coletor na forma de tabela periódica, e difundindo a educação ambiental. O próximo, por favor. Aqui aparecem várias entidades, que são as entidades cadastradas junto ao programa Tampinha Legal. Tem 107 entidades cadastradas, 45 efetivas. Próximo. O nosso site mostra os pontos de coleta no estado do Rio Grande do Sul. Todos esses locais ao sul do estado, deve ser Jaguarão, tem 2 pontos de coleta. Em Porto Alegre, 530 pontos. No litoral, 154. Todos são pontos de coleta identificados, né? Se clica em cima do site e diz exatamente qual é o ponto de coleta, onde é que ele está localizado. Próximo. Alguns anos atrás, eu virei um frasista, né? E eu criei uma frase que vale para tudo, mas como meu segmento é plástico, né, eu costumo dizer o seguinte, que plástico não tem pernas, não tem asas e não tem nadadeiras. Se ele está em algum lugar inadequado, é porque houve um comportamento inadequado do ser humano, da nossa parte. Como tudo. A minha vida profissional, ela começou com eu dando aula de química. E eu tenho a educação nas minhas veias. Então, eu faço sempre questão de dizer, né, que nós temos um problema a resolver, que é o problema da educação. Por isso, eu sempre gosto de colocar isso, ou seja, a questão é educação, educação, educação. Próximo, por favor. Aqui nós temos também 2 slides mostrando a questão da coleta de tampinhas na Fiergs e uma outra na praia em Tramandaí esse ano. Próximo. O Tampinha Legal participou através com a construção de andadores no MOVO, Oficina Solidária, e no programa Kombi na Rede. Próximo. A Oficina Solidária do Tampinha Legal. O que é a Oficina Solidária do Tampinha Legal? A Oficina Solidária do Tampinha Legal é o seguinte, 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência temporária ou permanente. Então, é justamente aquilo que eu falei, ou seja, num determinado momento, a coordenadora executiva do programa, que não está aqui hoje, chama Simara Souza, ela esteve visitando o Educandário São João Batista e observou lá que havia alguma coisa a mais por se fazer. E propôs, vamos fazer mais. E dentro desse fazer mais, se criou, né, a Oficina Solidária do programa Tampinha Legal, com a construção dos andadores em PVC. O próximo? Pode pular. Então, qual é um dos objetivos da Oficina Solidária? É identificar demandas e propor soluções inovadoras, inteligentes e de baixo custo com material plástico. Então, pessoal, isso aqui não custa praticamente nada. Se eu for comprar os canos numa ferragem e fazer isso aí, vai custar aproximadamente R$200, contra R$3.000, R$4.000 de outros andadores que enferrujam e que atolam quando entram na praia. O próximo. Andadores de PVC feitos em dezembro de 2016. O próximo. Aqui, em maio de 2017, aconteceu na Uniriter, a segunda oficina solidária. O próximo. Esta oficina solidária aconteceu em outubro de 2017 na Escola e Universidade de Murialdo, em Caxias do Sul, onde o Tampinha Legal esteve presente e foram confeccionados novos andadores, né? O próximo.
Nessa mesma Universidade de Morialdo, aproximadamente 2.000 alunos entre primeiro, segundo e terceiro graus assistiram palestras educacionais de meio ambiente proporcionadas pelo programa Tampinha Legal. O próximo. Esses são alguns andadores que foram confeccionados. Próximo. Isto aqui, pessoal, aconteceu em janeiro de 2017 em Tramandaí. À esquerda, uma criança com dificuldade de mobilidade num andador feito de PVC. Ao meio, outra criança entrando na água e à direita também outra criança dentro da água com um andador feito, como este aqui, feito de PVC. O próximo. Alfredo, concluindo. Hã? Não, eu vou ter mais um minutinho, já vou terminar. Precisamos para claro. respeitar os tempos dos outros. Tá aí. bom. Obrigado. Tá, já vou terminar. Precisamos do senhor aqui do meu lado aqui. Tá bom, já vou aí. Pessoal. Então, nós temos outros andadores aqui em janeiro de 2018, o próximo. O coletor master que tivemos na PUC durante o Congresso Brasileiro do Plástico. Isso aqui é muito importante, pessoal. O Transurb foi o primeiro metrô do Brasil a aderir ao programa Tampinha Legal. Então, dê uma olhadinha no próximo slide. Todas as estações do Transurb, todas elas, têm uma entidade assistencial responsável pela coleta de tampinhas. Todas. O próximo. Mídia espontânea, Tampinha Legal. O Instituto Sustemplast, eu quero dar uns números aqui ainda, por favor. Tá? O Instituto Sustemplast, com o Congresso Brasileiro do Plástico e o Tampinha Legal. Até maio, R$ 123.464 foram destinados às entidades assistenciais. 35 milhões de tampinhas recolhidas, e 64 que equivalem a 64 toneladas. Na verdade, esse número já é muito mais do que isso. O próximo, por favor, que já está aqui nessa lâmina, o próximo. Eu queria mostrar isso aqui para vocês também. Ó. Eu recebi de uma entidade chilena, dizendo assim: estimado senhor, por meio do nosso diretor, temos tomado conhecimento da sua organização e do programa de sustentabilidade Tampinha Legal. Me é muito grato confirmar que, com muito gosto, temos acordado autorizar a vocês o uso do logo da nossa Associação de Indústrias Plásticas como uma forma de apoiar a beneficiosa iniciativa Tampinha Legal. Ou seja, o nosso programa, em 1 ano e meio, é reconhecido internacionalmente. Tá? E eu acho isso muito importante. O próximo, por favor. Os patrocínios do programa Tampinha Legal: Braskem, Picplast, os mantenedores do programa Tampinha Legal, pode passar. Todas essas empresas aqui contribuem mensalmente para o programa Tampinha Legal. Podia citar todas, mas vou falar uma para representar todas, que é a Xalingo, que forneceu as rodas de plástico para o programa. Próximo. Entidades que participam como apoiadores institucionais: Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, maior programa socioambiental de caráter educativo da iniciativa da indústria de transformação de plástico da América Latina. Já é hoje. Acredite, você pode. Por que eu ponho isso aqui? Porque a coordenadora executiva do programa, ela é a aeromoça. Ela não está aqui hoje porque ela está voando, cumprindo o trabalho dela. Um trabalho completamente diferente do que ela faz aqui, mas ela acredita. Então, é possível fazer. Próximo. Conclui, doutor Alfredo. Já vou concluir. O programa Tampinha Legal, apoio Tampinha Legal, e o Congresso Brasileiro do Plástico, já quero convidar a todos vocês, e antes disso aqui, eu quero só passar um videozinho de 7 segundos. 7 segundos. 10 segundos para o senhor. 10 segundos. De verdade. Pode passar o vídeo. É que nós queremos lá, permitir ao público lhe perguntar. Vai perguntar sim. Olha lá, olhem bem com atenção. Isso aí, pessoal, é para mostrar para vocês que pode ser no rio, pode ser no lago, pode ser na cidade, pode ser no mar. Nós temos que ter educação. Essa é a questão. Muito obrigado. Só bota a minha finalização, que eu quero dar um muito obrigado aqui também. Não, o pessoal vai bater pau para o senhor também, só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu botar o meu aqui primeiro. Então, esse sou eu, tá? Alfredo Schmidt, e eu queria convidar vocês todos a juntar tampinhas. Junte-se a nós, junte tampinhas.
Obrigado, Alfredo Schmidt, que é responsável do Instituto, presidente do Sustemplast, que é químico, economista, e que veio apresentar aqui o case Tampinha Legal. Por favor, Alfredo, senta com a gente aqui. Também destaco aqui a presença do case Vinícola Guatambu, presente através do veterinário Dr. Walter José Potter, nosso querido administrador, ele e a família, né? E que tem desse moderador também a condição de ser um usuário lá da Fazenda Guatambu, e que eu recomendo a todos. E, doutor Alfredo, saiba que a Prefeitura de Tramandaí, ela incorporou o Tampinha Legal de forma efetiva, inclusive lá junto ao grupo da Liga do Combate ao Câncer, né? Hoje, todas as licenças ambientais, está aqui a doutora Ana, que é a nossa engenheira ambiental, uma das licenciadoras do órgão ambiental, ela emite a campanha do Tampinha Legal. Nos 5 andares tem coletores do Tampinha Legal. Por isso, muito obrigado aí pela sua participação, e a campanha, com certeza, ela ganha força porque ela tem um caráter também de solidariedade, acima até das questões que nós aqui discutimos. Nós vamos deixar a população, a plenária, participar, permitindo perguntas tanto para o case da Vinícola Guatambu e o case da Tampinha Legal. Tentando ser bem objetivo, uma pergunta que não ultrapasse 1 minuto de preferência, né? Fica aberto ao pessoal. Quem é que está com os microfones aí? Ali. Então tem pergunta aqui. Vai levantando o dedo aí com o sistema antigo que a gente consegue. Assim, ó, levanta o dedo com a mão, tudo, assim, ó, depois ali. Vamos lá. Bueno, meu nome é Rafael, sou da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Porto Alegre e tenho, aproveitando que o senhor Alfredo é o único empresário do setor plástico, ontem nós tivemos a apresentação sobre esse tema e a questão da logística reversa. Primeiro eu quero parabenizá-lo pelo programa, muito legal, eu também apoio, né, o Tampinha. Legal, mas a dúvida está na questão da logística reversa nas suas fábricas. Aproveitando que o senhor comentou, né, que é fabricante, como que o senhor acompanha, monitora as embalagens que o senhor vende aos seus clientes, se há um programa na sua empresa, até porque o senhor é o único que a gente pode fazer essa pergunta, então é por isso que eu estou fazendo, foge um pouquinho da sua apresentação, mas tem tudo a ver com o seminário, né? A questão da logística reversa. E se há uma diferença, o senhor comentou Brasil, México e Estados Unidos, né? Se há alguma diferença nesses países com relação a esse controle. Vamos colherar todas as perguntas e depois passamos para a dupla aqui, para os cases. Tampinha Legal e Vinícola Guatambu. Próxima pergunta, por favor. É aqui? Tudo bem, Maria Caravaggio. Senhor Alfredo, eu desafio qualquer um que está aqui a caminhar num parque de Porto Alegre, ou eu moro num residencial, num loteamento que é fechado, e eu encontro sempre o lixo mal separado, mas as garrafas PETs sem a tampinha. Então a gente fica na dúvida, não é? Por que a pessoa tira a tampinha e não faz a sua parte, não coloca a PET no resíduo seletivo? A pergunta é se vocês têm, parabéns pelo programa, se vocês ampliam o case na questão da responsabilidade social, levando essa educação ambiental para as pessoas para fazerem a separação do todo. E se não fazem, eu vou lhe fazer um apelo. Por favor, inclua a separação dos resíduos como um todo, porque só a tampinha é extremamente válido, mas ela não é o suficiente frente à demanda, ao desafio que se tem. Obrigado. Próxima pergunta. Leonardo, de Barra do Ribeiro. Oi, Gate, por quê? Novamente para o senhor Alfredo, muito bom o trabalho da Tampinha Legal. E eu queria saber se não... Ontem a gente teve um case referente a lixo zero. O negócio da Tampinha Legal, de repente, não acaba estimulando a gente usar garrafas
e aí a tampinha ela é reciclada e a PET não está indo para o lixo comum. Também a mesma questão da colega ali, para expandir esse projeto para outros tipos, né? Obrigado. Maravilha, obrigado. Próxima pergunta. Ali. Ok? É isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos começar pelo Dr. Alfredo, depois com o Dr. Walter. Bom, eu vou primeiramente responder a questão da logística reversa. Tá? Na verdade, o setor plástico brasileiro ele está engajado na Política Nacional de Resíduos Sólidos através da coalizão industrial. Então, eu participo da coalizão industrial, que é vamos chamar assim, de um ente que se torna responsável pela destinação correta e pelo recolhimento de todos os resíduos que tem do vidro, tem do alumínio, tem dos metais, como tem também do setor plástico. Então, respondendo a tua pergunta, sim, a gente participa, a minha empresa e tantas outras, né, de acordo com o cronograma do próprio Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Justiça, participamos, sim, da Política Nacional de Resíduos Sólidos através da coalizão empresarial. Tá? Respondendo à questão das garrafas PET que você comentou. Na verdade, a gente tem que começar por um lugar, não dá para abraçar o mundo de uma vez só. Né? Então, a gente identificou vamos começar por aqui, vão vir outros. Agora, especificamente na questão da garrafa PET, existe toda uma estrutura logística de coleta e catação que já está, através de recicladores, acontecendo. Por que você vê isso às vezes? Porque quando o catador, enfim, as pessoas pegam, tiram a tampinha, o catador amassa a garrafa e não se preocupa com a tampinha. Então, a estrutura, a logística para a garrafa já existe. Tá? O que nós estamos fazendo é procurando tirar do meio ambiente aquilo que teria uma destinação inadequada ou que não teria valorização nenhuma, e entregando para quem valoriza o produto e para quem precisa. Por isso que o programa Tampinha Legal está sendo considerado por tantos, não vou dizer por tantos, está sendo considerado como a moeda da solidariedade. Mas, voltando à sua pergunta, sim, a nossa ideia é avançar por outros tipos também de resíduos industriais. Claro, existem limitações de diversas naturezas, né, mas a gente vai procurar a gente vai procurar avançar também em outros segmentos do nosso setor. O último, né, foi expandir a coleta. Respondendo ao colega ali, foi o que eu respondi para a sua colega. A gente vai procurar, sim, expandir e poder dar o atendimento todo que seja, na medida do possível, necessário. Mas o mais importante de tudo, que eu faço questão de repetir sempre, o importante de tudo é a educação. Sem educação, nós não vamos a lugar nenhum. Então, tem muita gente, isso é interessante dizer, os mais novos aqui talvez não se lembrem, mas os mais antigos, como eu e o Marcelo, talvez se lembrem. Houve no passado, uns 35, 40 anos atrás, uma campanha que era o Sugismundo. Alguém lembra disso? O Sugismundo, ele provocou uma revolução, ele melhorou barbaramente toda a questão da limpeza nas cidades. Por que não se tem uma campanha dessa natureza hoje? Né? Se fica, às vezes, uma discussão, como eu digo, às vezes que nem cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Que não leva a lugar nenhum, quando já existem coisas que foram feitas e que tiveram sucesso. Ou seja, quando existe, vamos dizer, um objetivo concreto e quando existe uma vontade efetiva de se buscar um assunto, quando houve também aquela questão do racionamento de energia elétrica 10, 12 anos atrás, que teve uma campanha enorme para as pessoas economizarem energia, não economizaram? Então, é uma questão de educação. É provado que funciona. É só uma questão de educação. Alfredo Schmidt, muito obrigado pela sua participação e parabéns pela belíssima campanha. Fica aqui também o meu convite, me aproveito do evento Cidade Bem Tratada, na sua 7ª edição,
para te convidar para prestigiar Tramandaí, para te incorporar lá com essa tua liderança e com a tua capacidade de comunicação para ampliar a nossa campanha lá na cidade de Tramandaí. Fica o nosso convite aqui. Mas deixa eu só comentar uma coisa importante. A coordenadora do programa, Simara Souza, que você deve conhecer, né, ela é muito atuante em todo o litoral e ela é, na verdade, eu tenho que dar o devido mérito, ela é a responsável pela implantação e pelo segmento que o programa está tendo. Obrigado, Alfredo. Seja bem-vindo. Meu querido amigo Walter Potter, parabéns pela iniciativa da família. Tu aqui representa um trabalho familiar que é orgulho da região da fronteira sudoeste. Com certeza, todo o trecho de Pelotas a Livramento tem uma parada obrigatória. Fazenda Guatambu. Eu sou do tempo da Fazenda Guatambu ainda, porque eu fui aluno da agronomia na década de 80 e o professor Lobato era um dos visitantes lá que nos levava as informações da Guatambu. Por favor, Dr. Walter, suas considerações finais, aqui o nosso agradecimento pela sua presença. Da mesma forma, coloco o Tramandaí à sua disposição para a sua visita e nós continuaremos fazendo a boa propaganda da Vinícola Guatambu. Tá bom. Não, rapidamente, só volto a agradecer o convite de participar de uma qualidade num evento como esse e concluir que investir em sustentabilidade ambiental não só estamos melhorando o ambiente, melhorando a humanidade, como também podemos ganhar dinheiro. O empresário tem que se convencer disso, é questão de ter um foco, de saber aonde atacar. Obrigado pela atenção. Salve de palmas. Uma perguntinha rapidinha. Vamos lá, Walter. Na energia solar? Tu perguntasse o estudo em si? A origem da tecnologia, se é brasileira? Bom, eu contratei consultor para aprender o assunto, né? Tive que pagar caro para saber que angulação melhor, o paralelo da região, norte e tal. Mas os painéis são importados pela, vamos dizer assim, eficiência que me foi recomendado de comprar. Hoje essa fábrica já está se instalando no Brasil, a Canadian, né? E os inversores são inversores alemães. Então, a tecnologia em si é importada pela uma questão de eficiência no momento. Se sabe que hoje, passado 3 anos, já existe tecnologia, já existem equipamentos nacionais ou nacionalizados. E com bastante eficiência, mas os equipamentos são importados. Obrigado. Fica aqui o meu agradecimento especial, Beto, pela participação. Muito me honra estar aqui. E quero tornar público, Beto, aquilo que a gente conversa no nosso planejamento. Tramandaí quer ser candidata. Nós não temos atrevimento assim, de ser únicos. Nós somos da região do litoral. Porque nós estamos aprontando lá, estamos criando o primeiro workshop de tecnologia de saneamento básico para realizar no ano que vem. E queremos associar esse evento com uma edição do Cidade Bem Tratada e, obviamente, contigo lá, dando toda essa energia e nós sendo parceiro para tornar o Cidade Bem Tratada um evento regional, com sede em Tramandaí, juntando lá 23 municípios do Litoral Norte. Muito obrigado, Beto. Obrigado a todos pela tolerância, pela paciência no aguentar como moderador e muito honrado estar do lado aqui do Walter e do Alfredo. Uma boa tarde a todos nós.